Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, Sr. Almirante Sousa Pereira, Comandante-Geral da Polícia Marítima e Diretor-Geral da Autoridade Marítima. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Sr. Almirante, agradecer a sua disponibilidade para imediatamente responder ao pedido da Comissão para aqui vir hoje falar connosco sobre aquela que vai ser a ação da Autoridade Marítima nesta época balnear, que promete ter algumas especificidades em relação às épocas balneares anteriores. A nossa audição obedece a uma grelha de tempos, assente numa exposição inicial do Sr. Almirante, que eu lhe pedia que não ultrapassasse os 5 minutos. Depois, cada um dos grupos parlamentares, pela ordem da dimensão da representação parlamentar, fará também uma exposição e colocará as questões que entender ao Sr. Almirante, também de cerca de 5 minutos, que também não ultrapassarão esses 5 minutos. O Sr. Almirante responderá a cada um deles individualmente e, no final dessa ronda, por todos os grupos parlamentares, os seus deputados que queiram intervir a título individual falo-ão, dispondo para isso de 2 minutos, e do somatório dessas intervenções será dado ao Sr. Almirante um tempo igual para responder por conjunto aos seus deputados. Eu não sei se nós temos algum deputado inscrito por videoconferência. A Sra. Doutora Patrícia temos. Portanto, há um conjunto de seus deputados que nos acompanham por videoconferência. Eventualmente também poderão inscrever-se. Aparecerão neste monitor e falarão a partir do local onde se encontram. E o Sr. Almirante responderá como entender. Não se preocupe muito com o tempo da intervenção inicial, no sentido em que nas intervenções seguintes terá tempo para dizer alguma coisa que considere que tenha ficado por dizer. A experiência que temos tido diz-nos que os tempos funcionam relativamente bem, apesar de um certo autoritarismo do Presidente da Comissão, mas que faz com que as coisas, em certa medida, resultem bem. Sr. Almirante, tem a palavra, se faz favor, para a sua apresentação inicial. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e aproveitar estes 5 minutos iniciais para introduzir aqui a temática da Autoridade Marítima e no que são os seus planos de atuação e alguns aspectos organizativos que eu julgo que são importantes e relevantes para a conversa que possamos ter hoje. Eu utilizo aqui como introdução o mote das praias, obviamente, uma vez conhecidas as regras e as orientações do Governo para o uso das praias. Agora o grande desafio é, de facto, regular esse uso das praias, garantindo a segurança dos banhistas e o cumprimento da lei, quer pelas pessoas, aqueles que vão utilizar as praias, quer por aqueles que exercem atividades profissionais. E quando nós falamos de segurança, falamos em 3 vertentes. Falamos da vertente da salvaguarda, que tem a ver com o uso, a promoção de boas práticas para evitar que as pessoas coloquem em perigo, tem a ver com a prevenção de acidentes. Uma segunda vertente tem a ver com o socorro, a assistência e o salvamento, que é a resposta a acidentes. E uma terceira vertente que tem a ver com a proteção de pessoas e bem e com o garante da ordem pública. A Autoridade Marítima está organizada e estruturada de forma a cumprir a sua missão de acordo com 2 grandes dimensões. Uma dimensão de natureza técnico-administrativa, como substanciada ou cuja face visível é a Direção-Geral da Autoridade Marítima e os órgãos e serviços que dependem de nós. Nesta vertente aqui das praias temos as capitanias e o Instituto de Cálculos Oceanográficos como órgãos mais visíveis. E depois temos uma dimensão de natureza policial, que o órgão executivo é, obviamente, a Polícia Marítima, que é conhecido de todos. Estas 2 dimensões estão perfeitamente separadas, ou seja, cada uma delas tem a sua organização, a sua doutrina, a sua identidade própria, recursos próprios. No entanto, do ponto de vista daquilo que é a execução, estas duas dimensões não são separáveis. E não são separáveis porque a Polícia Marítima entrega a estrutura da Autoridade Marítima como um órgão de polícia de especialidade, portanto, no âmbito daquilo que é a estrutura da Autoridade Marítima Nacional, e garante que a ação reguladora do Capitão do Porto é assegurada através de uma resposta
imediato e presencial através desta tal ação fiscalizadora e policial. Se me permitirem uma metáfora, isto é como se fosse um motor de um automóvel. Nós temos componentes elétricas, temos componentes mecânicas, elas estão perfeitamente separadas e identificadas, cada uma delas requer as suas próprias competências para as manter, por um lado mecânicos, por outro lado eletricistas, mas não faz sentido retirar nenhuma delas do motor, porque elas por si não funcionam, não têm qualquer tipo de propósito e quando as retiramos do motor, o próprio motor não funciona. E, portanto, esta era aqui, digamos, em termos organizacionais, em termos de aspectos organizacionais, algo que eu julgo que é importante nesta audição, que fique, pelo menos em termos daquilo que é o nosso pensamento. Onde é que também entra a Marinha e o Almirante da Autoridade Marítima Nacional nesta equação? Continuando com a metáfora do carro, eu diria que a Marinha é responsável por pagar, formar e disponibilizar os mecânicos e os eletricistas. E bem assim como outro conjunto de facilidades ao nível de processos e de facilidades de apoio, aqui podíamos dizer, por exemplo, uma oficina que permite que nós nos centremos, não nesta parte administrativa e técnica, mas nos centremos fundamentalmente na utilização. O Almirante da Autoridade Marítima Nacional é ele que nos dá os recursos, é ele que nos fornece os recursos, mas ele não emprega os recursos. Quem guia o carro sou eu, quem diz para onde é que o carro vai sou eu, quem diz o que é que o carro vai fazer e quando vai fazer sou eu, não é o Almirante da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, isto é importante que este esclarecimento fique bem claro, porque por vezes gera-se aqui um bocadinho de confusão e eu admito que isto seja uma problemática algo confusa. O que é que nós conseguimos com isto? Conseguimos que, por não termos esta parte toda muito administrativa e técnica que nos é dada através da capacitação pela Marinha, que a nossa organização, a Autoridade Marítima, seja mais simples. E, portanto, só ser mais simples, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista funcional, gera ganhos de eficiência. Por outro lado, eu não estou preocupado nem com a formação, nem com a contratação, nem com o treino de pessoal técnico muito especializado, por exemplo, se enquadram nas engenharias. E, portanto, eu beneficio destas capacidades que a Marinha me dá, destas valências, destas experiências, destas competências, mas não tenho qualquer tipo de custo associado a elas. E, portanto, eu giro uma organização que, em termos de custos, nesta perspectiva, é mais barata porque está a aproveitar algo que já existe. E, finalmente, porque temos uma percentagem de pessoal administrativo menor do que aquele que seria necessário se tivéssemos toda esta carga administrativa, eu tenho grande parte do pessoal centrado nas operações e, portanto, tenho aqui um aumento de eficácia. Como é que isto se traduz na questão da época balnear? Comecei a falar. Ora bem, nós, no âmbito do planeamento, o que eu estou a fazer, de facto, é articular e planear o emprego dos recursos, e nós já vimos que temos uma dimensão, temos um problema multidimensional, não temos só um problema de polícia, e, portanto, o que eu quero no planeamento é garantir que no dispositivo eu vou adequar o homem, vou adequar as valências e as competências das pessoas àquilo que são as tarefas que vão desempenhar. E como há tarefas que não são necessariamente policiais, é por isso que nós temos pessoas em reforço na Autoridade Marítima, especialmente nas capitanias, para exercer determinado tipo de tarefas nas praias que não são tarefas policiais. No âmbito da execução, o que é que eu quero? Eu quero que esteja, perante uma situação qualquer, eu tenha o homem certo no sítio certo. E, portanto, eu quero ter, de facto, a ação policial que possa estar presente quando ela for necessária em termos de necessidade, quer para responder a uma situação, quer nos aspectos de fiscalização que são óbvios próprios da polícia. Portanto, é neste quadro, digamos assim, que eu julgo que centrarei, pelo menos, ou tentarei esclarecer aquilo que me for perguntado. Muito obrigado, Sr. Almirante. Foi muito claro na sua intervenção. Sr. Deputado Diogo Leão, quem é que do Partido Socialista deseja usar da palavra? Sr. Deputado Raul Castro, Sr. Presidente. Sr. Deputado Raul Castro tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional e Comandante da Polícia Marítima, Vice-Almirante Sousa Pereira. A Autoridade Marítima Nacional, no âmbito das suas competências e em estreita cooperação com as autarquias locais no que for aplicável, coordenará as intervenções no âmbito da segurança balnear nas praias marítimas e no espaço com aptidão de uso balnear, nas vertentes de vigilância, proteção, fiscalização, salvaguarda, socorro e assistência de utentes e banhistas, salvamento marítimo, numa ação concertada da Polícia Marítima com o pessoal do Serviço das Capitanias dos Portos, das Estações Salva-Vidas e do pessoal da Marinha que for empregue na Autoridade Marítima Nacional em reforço das ações de vigilância
e bem assim com outras entidades, por força nomeadamente dos decretos-leis 43 e 44 de 2002, que exercem o poder da autoridade marítima no quadro do SAM, ou seja, o Sistema de Autoridade Marítima. A Autoridade Marítima Nacional assegura que vai estar nas praias com um robusto dispositivo com o objeto de garantir que as pessoas que frequentem as praias este verão não adotem comportamentos de risco e com o objetivo também de assegurar a vigilância, a assistência e o socorro a estes banhistas. As regras anunciadas pelo Governo relativamente às praias e zonas balneares em geral, no âmbito do plano de desconfinamento, serão assim monitorizadas pela Autoridade Nacional Marítima. Caberá, em primeiro lugar, aos utentes e banhistas assegurar que as regras são cumpridas. Do mesmo modo, muitas destas regras estão em vigor em outros setores da vida social de todos os portugueses. Não temos dúvidas que a Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Nacional Marítima, está preparada e capacitada para o trabalho que é exigido nos próximos meses, como aliás já foi aqui recordado nesta Comissão pelo Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional. Igualmente foi lembrado pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional nesta Comissão que a Marinha tem apoiado sistematicamente, ano após ano, a atividade da Autoridade Marítima Nacional, com efetivos e também com o apoio de dois programas distintos geridos pela Marinha, mas complementares. O programa Sea Watch, Vigilância Monitorizada, e o programa Praia Segura, Vigilância Apiada. No que respeita à Polícia Marítima, esta dispõe atualmente no efetivo 452 polícias, pelos dados obtidos, a que se juntarão as tripulações das embarcações salva-vidas com 122 unidades e ainda 169 militares, através de um concurso que está a ser feito na Marinha, dos quais 151 desempenharão funções de apoio no continente, 9 no arquipélago da Madeira e 9 no arquipélago dos Açores. Quer o Sr. Ministro, quer o Secretário de Estado garantiram e sublinharam por mais que uma vez que as funções dos militares desempenhados nestas missões não serão funções de policiamento, mas antes funções relacionadas com a segurança e salvamento de banhistas que possam estar em praias não concessionadas e assim não vigiadas. Embora a situação global da Polícia Marítima não seja satisfatória em termos de efetivos, uma vez que não houve qualquer aumento entre 2010 e 2017, a verdade é que em 2018 houve uma inversão clara relativamente ao número de efetivos da Polícia Marítima, com aumentos em 2018, em 2019 e prevê-se também que este ano se concretize novo aumento. Caminhando-se assim para uma situação de normalização e dotação e dotando progressivamente esta polícia de maior capacidade para desempenhar as suas funções e missões. Face a essas considerações, poria as seguintes questões. Primeira, quais serão especificamente as funções ou o papel que vão desempenhar os militares da Marinha empenhados nesta operação de verão da Autoridade Marítima Nacional? Sabemos que, por força dos tempos que vivemos, muitos cidadãos poderão começar a procurar zonas costeiras não vigiadas, menos conhecidas e que, dadas as suas características e dada a ausência de vigilância e assistência, poderão colocar em risco as suas vidas. Gostaria de saber, da parte do Sr. Vice-Almirante, qual a atenção que a Autoridade Marítima dará a esta situação e compensa ao calcular esse programa. Ainda, questão dos nadadores salvadores. Haverá nadadores salvadores suficientes para garantir a assistência a banhistas nesta época balnear? E, por último, Praia da Vieira de Leiria, Conselho da Marinha Grande, Praia de Perón, Conselho de Leiria, à prática da arte chávega. Queria perguntar ao Sr. Vice-Almirante se vai haver algumas restrições ou se mantém aquilo que era a prática de anos anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Castro. Sr. Almirante, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões e pela oportunidade que também me dá de esclarecer algumas. Eu avançarei pela ordem das 4 questões. A questão dos militares que vão estar empregos nas praias. Portanto, eu, como disse, nós estamos aqui com um programa, um desafio multidimensional e os militares vão estar empregos em ações de vigilância dos areais, portanto, para vigiar o que está em termos de aconselhamento dos utentes e, obviamente, na parte do socorro e salvamento, uma vez que o programa Sea Watch é vocacionado exatamente para o socorro e salvamento. O que liga esta questão, e, portanto, são tudo funções
que não são funções de natureza policial nem de natureza militar. São funções de apoio no âmbito daquilo que são as competências da Autoridade Marítima Local, os capitães de portos, daquilo que são no âmbito daquilo que é a regulação e as boas práticas na praia, e o que eu aproveitaria também esta intervenção para dizer é às pessoas que estão nas praias que, caso tenham algum problema, que procurem estes elementos da Autoridade Marítima que estarão nas praias e que podem aconselhar e ajudar as pessoas. Relativamente à questão das praias não vigiadas, obviamente que o que nós pretendemos é que as praias não estejam lotadas e que as pessoas se distribuam pelas praias que têm, digamos, maior capacidade. O programa Sea-Watch, e eu gostava de referir aqui que o programa Sea-Watch não foi um nome dado por mim, foi um nome que há 10 anos que este programa existe e, portanto, foi o programa, na altura foi, digamos, a designação que se encontrou. Este programa é particularmente vocacionado para a vigilância de áreas, não vigiadas, passa aqui o pleonasmo, e, como se sabe, portanto, são viaturas Amarok cedidas pela CIVA, em que nós temos um elemento militar com o curso de nadador salvador e, normalmente, ele pode ser ou não acompanhado por mais um elemento da capitania e que faz, digamos, percorre essas áreas. Nós, este ano, temos aqui este desafio acrescido, que é que, eventualmente, nas praias não vigiadas, vamos ter um maior número de pessoas. É por isso também que nós temos, no programa da Vigilância Apiada, mais gente, e eu aproveitava para dizer que este reforço de pessoal militar foi feito a pedido do Diretor-Geral da Autoridade Marítima à Autoridade Marítima Nacional, portanto, não foi uma iniciativa da Autoridade Marítima Nacional, foi uma iniciativa minha, eu pedi mais um reforço de pessoal. E o que nós vamos fazer é gerir este dispositivo. Nós vamos ter capacidade, em termos de comando e controle, de ter as pessoas monitorizadas basicamente em tempo real através de um sistema de geoposicionamento. Vamos ter uma vigilância em termos de praias para avaliar qual é que é a carga das praias e, à medida que nós vamos vendo que há mais pessoas nestas praias, eu vou deslocar pessoal deste programa de vigilância apiada, vamos poder deslocá-los para essas praias e ter ali um aconselhamento e um apoio mais próximo das pessoas. É esta, digamos, o grande plano em termos do apoio nessas áreas, sem prejuízo de continuarmos a usar, obviamente, estas viaturas a fazer esses percursos e a cobrir, a monitorizar essas áreas. Relativamente a nadadores salvadores, como Sr. Deputado, julgo que já foi aqui reiteradamente dito, o que nós podemos fazer na Autoridade Marítima já foi feito. Nós estendemos a validade dos certificados que acabavam em 2019 e daqueles que terminavam em 2020 até ao fim da época balnear e também já fizemos uma diligência junto portanto, demos oportunidade às escolas que queiram retomar a sua formação, que na área, naquela que é a componente teórica, o possam fazer digamos, por uma modalidade não presencial e, portanto, ir de algum modo agilizando aquilo e poupando tempo naquilo que possa ser a questão de formar mais nadadores salvadores. O número de nadadores salvadores certificados ou cujos certificados foram prolongados este ano excedem muito aquilo que é normal numa época balnear. Mas o problema deles estarem ou não disponíveis não é um problema da Autoridade Marítima, é um problema de mercado. E, portanto, das condições que são dadas, eu não gostaria de trazer esta discussão para aqui, porque não foge completamente daquilo que é o meu âmbito de competência e daquilo que nós podemos fazer. Relativamente às praias do Concelho de Leiria e às atividades. Nós não temos qualquer tipo, à medida que houver o desconfinamento e que se fizer, digamos, a normalidade das atividades que são feitas em termos dos espaços dominiais, realmente nas praias, não há qualquer tipo digamos, de restrição a este tipo de atividades. Elas têm que ser compatibilizadas com outras atividades que se fazem nas praias. Eu já falei aqui, já tive a oportunidade de partilhar, quando se fala, por exemplo, do alargamento das áreas concessionadas, que isso tem que ser visto caso a caso, e há sítios onde isso é perfeitamente possível, mas há áreas em que alargar uma concessão pode significar retirar espaço para outro tipo de atividades, inclusivamente o usufruto normal e livre que é feito da praia. Portanto, tudo isto tem que ser visto caso a caso. Respondendo diretamente ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Deputado, peço desculpa, nós não temos nenhuma restrição específica para a atividade e, portanto, ela será compatibilizada com os restantes usos que se fazem desse espaço. Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Sérgio Marques, do PSD, que nos fala por videoconferência. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. Já está ligado o microfone. Pode falar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ok.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a partir aqui da região autónoma da Madeira. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima. E eu gostaria de começar por reconhecer e enaltecer o excepcional trabalho que as Forças Armadas têm desenvolvido desde o início do surto viral. Eu, pessoalmente, fui testemunha aqui na região autónoma da Madeira do imprescindível trabalho da Força Aérea no sentido de abastecer a região de todo o equipamento necessário para combater a doença do Covid-19. Na pessoa do Sr. Almirante Luís Carlos Pereira, queria deixar uma palavra de agradecimento para todos os elementos da Autoridade Marítima Nacional e, em particular, da Polícia Marítima, que, com um grande sentido de missão, têm vindo a cumprir, no atual contexto pandémico, as suas funções. As Forças Armadas têm desempenhado um papel muito importante no combate à pandemia, souberam reagir e preparar-se atempadamente para fazer frente a esta grave crise sanitária. O PSD tem, aliás, vindo a defender a necessidade de se intensificar a participação das Forças Armadas no atual contexto de crise. Na verdade, as Forças Armadas são o agente de proteção civil que reúne o conjunto mais diversificado de valências para responder de forma integrada e coordenada a este cenário de crise pandémica. Senhor Almirante, no que concerne à Autoridade Marítima Nacional, deixo aqui as nossas preocupações. A primeira, é fundamental assegurar que existam efetivos suficientes para garantir a segurança nas praias. Segunda, que o reforço da vigilância nas praias não ponha em causa o cumprimento das tradicionais missões, nomeadamente a busca e salvamento e o socorro a náufragos. Tendo presente estas preocupações, colocava-lhe as seguintes questões. Em que moldes será feita, primeiro, em que moldes será feita a coordenação com as outras entidades que estão encarregues da segurança e vigilância das zonas balneares? Segunda, como será feita a monitorização da Autoridade Marítima Nacional? Que trabalho foi já feito com as autarquias neste domínio? Terceira questão, o fim de semana que passou foi de calor e levou muita gente às nossas praias. A Autoridade Marítima Nacional anunciou que ia estar nas praias com um robusto dispositivo, constituído por elementos das capitanias, Polícia Marítima e estações salva-vidas. Que balanço faz da operação deste fim de semana? Qual o número de ocorrências verificadas? Que comportamentos de risco foram identificados? Quarta questão, que critérios podem justificar o encerramento de algumas praias? Estamos a falar, neste caso, das chamadas praias urbanas, que têm uma maior afluência de pessoas. Quem fará essa avaliação? Quinta questão, o envolvimento de mais meios humanos, nomeadamente do Corpo de Fuzileiros, cerca de 150 elementos, como foi revelado pelo Almirante Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada, em audição aqui na Comissão de Defesa Nacional, é naturalmente um acréscimo para a segurança que saudamos. Mas pergunta-se, esse acréscimo pode pôr em causa o cumprimento de outras missões, nomeadamente o emprego de equipas de fuzileiros nas operações de rescaldo dos incêndios florestais? Sexta questão, sabendo que existe uma escassez de efetivos nas Forças Armadas, que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos, como será garantido neste momento de maior necessidade de vigilância e contenção da população no acesso às mesmas, o cumprimento de outras missões de elevada importância, como a busca e salvamento? Há capacidade do dispositivo para garantir o cumprimento de todas as missões? E, por último, Sr. Almirante, que dispositivo está previsto para as regiões autónomas? Que meios estarão envolvidos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Sr. Deputado, Sr. Almirante Sousa Pereira, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões também. A articulação, eu seguiria a ordem que me fez as perguntas, em que modo está feita a articulação. Ora bem,
Como tem sido reiteradamente também dito, a Autoridade Marítima vai ter um dispositivo e tem experiência na gestão desse dispositivo. Este ano, obviamente, que os desafios são, eu não direi mais complexos, mas vão envolver uma dimensão que não é, digamos, normal naquilo que é a utilização das praias, que é fundamentalmente esta necessidade de mantermos o afastamento social e, portanto, garantir que as pessoas cumprem com esse princípio de proteção, de salvaguarda em termos de saúde pública. O que nós temos feito desde o princípio, apesar de algum ruído que houve até aí, que veio a público, nós temos estado, os capitães de portos, a orientação que foi dada para os capitães de portos desde o princípio foi logo que trabalhassem com as autarquias e com outras entidades que têm ou que podem disponibilizar meios e que vão estar, digamos, a trabalhar connosco para que aquilo que houver em termos de disponibilidade de outras entidades que não a Autoridade Marítima seja articulado e coordenado por nós. Nós já temos um dispositivo e tudo o que vier vai complementar esse dispositivo e é bem-vindo. E é nesses termos que nós temos desenvolvido o nosso trabalho. Tem havido muito trabalho feito, já há exemplos de autarquias e de praias com medidas já, digamos, trabalhadas e digamos, aquilo que vai ser o resultado deste trabalho tem que ser necessariamente um trabalho visto caso a caso e, portanto, tem que ser feito localmente. E o que nós temos feito é isso e garantir que não vai haver sobreposição, nem vai haver conflitos em termos de demasiadas entidades a querer operar num determinado local e depois falta de recursos noutros. Portanto, a Autoridade Marítima vai articular com essas entidades de maneira a que o dispositivo seja, digamos, otimizado nesse aspecto. Relativamente às ocorrências, à monitorização, eu já tive a oportunidade de dizer aqui antes, nós vamos ter um sistema de comando e controle em termos de que vai permitir a geolocalização dos nossos elementos, todos os nossos elementos nas praias, com capacidade de comunicação bidirecional e, portanto, qualquer incidente que ocorra, eles podem rapidamente, através, digamos, de uma mensagem formatada, comunicar isso ao capitão do porto. E, portanto, onde teremos a capacidade de gerir tudo o que é incidentes nas praias e, portanto, teremos uma capacidade de reação, de saber onde as pessoas estão e de saber o que está a acontecer, praticamente em tempo real. Este fim de semana, eu diria que o balanço é bastante positivo, nós tivemos bastantes recursos na praia, tivemos bastantes elementos, não temos ainda os militares da Marinha em apoio, isso só acontecerá a partir de segunda-feira, do próximo fim de semana, julgo eu, pelo menos na parte da vigilância motorizada teremos já a partir do fim de semana e, portanto, este fim de semana nós tivemos fundamentalmente com a Polícia Marítima e com o pessoal das estações salva-vidas. Não houve grandes ocorrências, exceto aquela ali em Carcavelos que toda a gente teve a oportunidade de assistir. Eu também, relativamente a essa questão, eu devo confessar que falei com o Superintendente Magina durante a semana e ele próprio era uma das preocupações em termos de ordem pública, aquilo é ali uma zona onde este tipo de ocorrências é comum e ele tinha um dispositivo para apoiar aquilo que fosse necessário e portanto, nós estivemos sempre em articulação com o PSP para que uma situação como aquelas que normalmente excede aquilo que é a capacidade que nós temos de atuar quando os grupos são grandes, de ter esse reforço da PSP e é assim que nós temos atuado sempre, portanto não é novidade nenhuma e esta colaboração existe e tem sido profícua. Relativamente ao número de ocorrências, eu julgo que fundamentalmente o que aconteceu este fim de semana é que, designadamente em determinado tipo de esportes que as pessoas estão habituadas a fazer da praia, as raquetes e o futebol, etc., que há muita gente ainda não sabe que não pode fazê-lo. E detectámos algumas situações dessas, eu devo confessar que não ficámos com as raquetes, não ficámos com as bolas, adotámos uma atitude informativa e dizer às pessoas, atenção que este ano isto não é possível, e portanto tentar de algum modo ter esta atitude didática. Relativamente aos critérios de encerramento das praias, como sabemos o decreto-lei foi ontem publicado, nós trabalhamos também com a tutela e, digamos, em termos de aconselhamento, mas eu julgo que ninguém em Portugal quer ver uma praia encerrada. E, como o Sr. Deputado disse, isto parte para já, primeiro, do comportamento de todos nós. E eu só vejo uma questão de se ter que encerrar eventualmente uma praia se houvesse um desrespeito geral daquilo que são as regras de que nós temos que cumprir com as praias. Portanto,
Os nossos concidadãos têm demonstrado uma responsabilidade cívica muito grande durante todo este período. E, portanto, à parte uma ou outra situação que possa ocorrer, e ocorre sempre, eu não estou a ver, digamos, que os nossos concidadãos que se coloquem eles próprios numa situação em que nós tínhamos que enterrar uma praia. Portanto, eu julgo que isto deve estar previsto, portanto, devemos ter isto previsto, mas julgo que será, digamos, algo que nenhum de nós quer ver acontecer e muito menos a Autoridade Marítima. Falta-me, relativamente à questão que me colocou dos fuzileiros e o cumprimento de outras missões. Nós referimos muito o número dos 150 fuzileiros, eu neste momento não sei se vão ser 150. Eu sei que pelo menos aí uns 30 serão, porque são normalmente aqueles que são dados ao programa Sea-Watch. E porquê é que são normalmente fuzileiros? São fuzileiros porque para o programa Sea-Watch, que é o tal das praias não vigiadas, um dos pré-requisitos é os operadores das carrinhas terem o curso de condução em todo o terreno. E normalmente os fuzileiros têm esse curso e têm uma vantagem competitiva quando o concurso, isto é por concurso dentro da Marinha, e portanto quando esse concurso sobe eles têm esta vantagem competitiva. Portanto têm o curso na Salvador, têm este curso de condução de viaturas todo o terreno e portanto aí ganham. Relativamente ao resto, portanto, o concurso é aberto para toda a Marinha e que as pessoas concorrem. Portanto, no âmbito destes, do número de 169, uns serão com certeza fuzileiros e outros não serão. Portanto, os números exatos eu poderei depois transmiti-los quando o concurso terminar e as pessoas estiverem selecionadas e varia, porque isto são 3 períodos e, portanto, são 3 períodos de 169 e vai variar. A questão da busca e salvamento, eu posso garantir, embora não seja, digamos, isto seja uma pergunta para o Almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, não para mim, eu posso garantir que ao Almirante chefe de Estado-Maior da Armada, ao atribuir recursos à Autoridade Marítima para o desempenho destas funções, com certeza que não porá em xeque nenhuma das outras missões, muito em particular a busca e salvamento, que é uma responsabilidade internacional e onde temos obtido brilhantes resultados. Muito obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado. Ficou só uma questão que eu, com certeza, que terá oportunidade relativamente ao dispositivo da Madeira, não é? Eu penso que foi o que ficou por responder. Terá a oportunidade na próxima. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante, Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima e também cumprimentar todos os elementos destas duas entidades. Sr. Almirante, não obstante já ter dado aqui alguns esclarecimentos, gostaria de colocar também algumas questões. E começava pelo facto de não existir assim, um certo consenso no Ministério da Defesa Nacional quanto aos números dos agentes da Polícia Marítima, que irão estar disponíveis para a época balnear, que brevemente irá começar. O Sr. Ministro diz que está confortável com a realidade da Polícia Marítima. O Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional referiu que seriam cerca de 700 agentes disponíveis. O Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada falou em 652. E o Sr. Comandante-Geral da Polícia Marítima falou em 452, enquanto a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima referiu que são 300 ou até menos, tendo em conta outras funções que estes agentes irão desempenhar. Sr. Almirante, afinal, em que ficamos? Qual o número dos agentes que estarão no terreno para a época balnear e quais serão, efetivamente, as suas tarefas? Para o Algarve, o que sabemos é que iremos ter 87 elementos da Polícia Marítima, que é uma zona de excelência, onde à partida teremos milhares de pessoas nas praias do Algarve. Também queria perguntar-lhe se não considera que serão manifestamente insuficientes estes elementos, apenas 87 elementos da Polícia Marítima, se vão ser auxiliados por drones, também tivemos conhecimento que já começou a operar um drone, se iremos ter mais drones, quem autoriza esses drones e quem opera efetivamente esses drones. Sr. Almirante, no passado dia 20 de maio foi notícia na comunicação social, da parte do porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, que devido às altas temperaturas do fim de semana que passou, que a Autoridade Marítima iria colocar todo, ou quase todo o seu dispositivo nas praias, numa atitude de prevenção e sensibilização. Esse dispositivo seria constituído por elementos das capitanias, Instituto de Socorros a Náufragos e Polícia Marítima. Ora, temos informação que o reforço anunciado para as praias no último fim de semana não correspondeu ao que foi anunciado, como todos podemos comprovar nas notícias que vieram ao público.
A Sra. Almirante pode esclarecer-nos a que dispositivo se referia o seu porta-voz, por quem foi reforçado o efetivo da Polícia Marítima e por quantos efetivos a mais era composto esse dispositivo e quais as obrigações desse mesmo dispositivo. Sabendo-se que segurança não se mede somente pelo distanciamento social e pelo safety nas praias, todos sabemos que não existem agentes da Polícia Marítima para tudo e para que tudo corra bem, embora nos digam que basta mandar vir o reforço militar da parte dos fuzileiros. O que é certo é que também no passado dia 23 de maio, numa das praias, o Sr. Almirante já se referiu, da linha, vários jovens envolveram-se numa rixa e onde houve até vários feridos. Foram feitas 4 detenções pela PSP na área da Polícia Marítima, no Areal. Constatou-se a existência de somente 2 agentes da Polícia Marítima no local e a própria Associação Socioprofissional da Polícia Marítima confirmou que só havia disponíveis 2 agentes da PM para aquele dia, numa área de jurisdição que vai desde Carcavelos até à foz do Rio Cisandro, em Torres Vedras. A questão que queria colocar é se não considera o Sr. Almirante que só 2 elementos da PM para acorrer a uma situação de violência como esta, numa praia com 58 mil metros quadrados, num fim de semana de temperaturas elevadas, não será demasiado perigoso para a integridade física desses agentes. Perante o cenário da falta de segurança policial nas praias, por parte da Polícia Marítima, porque há falta de elementos, e sabendo que militares, salva-vidas, Instituto de Socorros a Náufragos, em nada poderão contribuir para a segurança da ordem pública nas praias de Portugal, e se acontecer algo de grave a um agente da PM, que no exercício das suas funções seja ferido por falta de apoio, quem assumirá esta responsabilidade, portanto, a responsabilidade por esta situação? Será o Sr. Ministro da Defesa? Será o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional? Será o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada? Ou será o Sr. Comandante-Geral da Polícia Marítima? Imagine-se que uma situação destas, de rixa ou zaragata, estariam presentes alguns fuzileiros e interpelavam esses jovens, os quais não acolhiam bem a interpelação, nem cumpriam as recomendações dos militares. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, vou já terminar, só colocar a questão. Qual é o procedimento que se preconiza para esta atuação? Identificam as pessoas, ignoram a situação ou chamam a Polícia Marítima outra força de segurança? E mesmo só para terminar, sabendo-se que há relatos de ocorrência de anos anteriores nas praias envolvendo militares da Armada, casos de conflitos com banhistas, nadadores salvadores e até concessionários, e sendo certo que as circunstâncias atuais favorecem o potencial de conflito, quem assumirá a responsabilidade pelas consequências negativas, seja qual for a sua natureza, que possam vir dessa eventual relação de cidadão? Desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu acho que ficou clara a sua questão. Obrigado. Sr. Almirante Sousa Pereira, faz favor, pode usar a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu avançava já com a questão dos números. Nós temos, nos comandos regionais e nos comandos locais, 452 profissionais da Polícia Marítima. Isso é o número de profissionais que nós temos nos comandos regionais. Os comandos locais são aqueles que estão mais perto, obviamente, da ação. Eu fiz coloquei uma questão há pouco tempo aos comandos locais e perguntei-lhes, de todos esses 452, quantos é que não faziam serviço operacional? E tenho 8, entre 8 e 10, porque 2 deles são situações temporárias, tenho 8 e 10 com, digamos, situações físicas ou de doença que impedem que eles, de facto, sejam empenhados nas tarefas operacionais. E, portanto, sobram-nos os 452 menos os 8. Se considerarmos que temos 8 profissionais em permanência na Grécia, dos comandos locais e dos comandos regionais, porque os outros 4 que lá estão são sempre do grupo de mergulho forense ou do grupo de ações táticas, nós teríamos 452 menos 16, eu já estou com o outro ponto. Estes 16, portanto, para completar os 452, eu posso ir buscá-los quer ao grupo de ações táticas, como faz a PSP quando mete a Unidade Especial de Polícia para reforçar os comandos locais, os comandos que eles têm, como aconteceu este fim de semana, e portanto eu reitero que
disponíveis para serviço operacional nos comandos locais, com este reforço, digamos assim, se for necessário, são 452. É esse o número de polícias que nós temos nos comandos regionais e nos comandos locais. Portanto, dizerem-me que outro tipo de números, vamos lá ver. A primeira coisa que eu faço relativamente àquilo que são funções, e eu reitero que a informação que eu tenho dos comandos locais é que todos estes fazem serviço operacional, seja através das escalas de piquete, seja outra coisa qualquer. A primeira reação que eu tenho, a primeira orientação que eu dei foi, não é reforçar os comandos locais, é reafetar as prioridades de emprego das pessoas. E, portanto, mesmo que me digam que há um homem que está na secretaria e que normalmente faz pouco serviço operacional, nestas situações em que é necessário, a prioridade de emprego do homem é operacional. Ponto final. E, portanto, os números são 452. Eu espero que eles fiquem desta forma perfeitamente esclarecidos. Os outros números que foram referidos é, obviamente, ordens de grandeza que se fala. Eu julgo que o Almirante Sema terá falado nos tais 652, terá confundido ou terá querido referir-se ao mapa de pessoal, que são 649, como o Sr. Deputado sabe. E o outro número, eu não sei como é que ele é calculado e, portanto, também não vou aqui comentá-lo. Relativamente à questão do Algarve e à questão se são suficientes ou não, como eu também reiteradamente já disse, os problemas nas praias não são um problema unicamente um problema de polícia, não são um problema que ninguém em Portugal vai querer ver a praia cheia de polícias, como é óbvio. Nenhum de nós vai querer ir à praia e ver a praia cheia de gente e de polícias. E, portanto, o que nós queremos ter é a capacidade de, eu reitero, auxiliar e apoiar as pessoas que estão na praia. Situações que ocorram, como o Sr. Deputado bem referiu, e foi o exemplo agora neste fim de semana. Nós tivemos imediatamente o apoio da PSP, que estava já previsto, e deslocámos para lá aqueles elementos que foram necessários. Diz-me que este fim de semana estavam 2 elementos disponíveis em Cascais. Em Cascais prestam serviço 17 elementos da Polícia Marítima. A gestão do dispositivo este fim de semana é, obviamente, do Comandante Local de Cascais, com as orientações que me foram dadas. Os que lá se dirigiram, provavelmente foram aqueles que mais rapidamente, não estando lá na altura, estavam em condições de lá chegar e cooperaram com a Polícia de Segurança Pública. Eu julgo, da informação que tenho, que os elementos não foram detidos no areal, foram detidos do outro lado da estrada e, portanto, na área da PSP, mas eu não tinha problema nenhum em, se tivesse PSP na praia e deparasse com a situação, que eles tivessem esses elementos. Portanto, esta é uma questão de colaboração entre polícias. Eu peço desculpa só para ver se consigo ver aqui. Relativamente à questão de uma situação de um ferido aqui. Sabe que nós aprendemos uma coisa na nossa educação, é que quando acontece qualquer coisa que é boa numa organização, a responsabilidade, ou seja, os louros atribuem-se à equipa. Quando há uma coisa que corre menos bem, o primeiro a dar a carga é o principal responsável pela organização. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de uma situação desta, independente daquilo que fossem os procedimentos que estão previstos na lei para salvaguardar esta questão, que o primeiro a dar a cara sobre uma situação destas seria eu, e os senhores não me veem muito a aparecer na comunicação social, porque felizmente as coisas estão a correr bem, mas se corressem mal, se calhar veriam-me lá para dar a cara pela minha organização. Relativamente ao procedimento que os fuzileiros tinham, obviamente que nós estamos a falar de pessoas com experiência em lidar também com um número de grandes situações, e as orientações que eles têm é tentar acalmar a situação e chamar, caso a situação seja uma situação que comece a configurar que há alguma coisa mais grave, é óbvio que a primeira coisa que eles têm que fazer é ganhar tempo para que chegue lá uma autoridade policial. Mas, de qualquer maneira, nós temos sempre ali pessoas com alguma experiência em gerir situações de crise, e a principal função deles será gerir essa situação de crise e não intervir, digamos, em termos de conflitos. Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, em primeiro lugar, queria dizer que atribuímos uma grande importância a esta reunião. É-nos importante a sua presença nesta reunião da Comissão, em geral, e também, obviamente, tendo em conta a situação particular que o país está a atravessar. O Sr. Almirante, há pouco, referia que este esquema institucional que existe em torno da Polícia, em torno da Direção-Geral da Autoridade Marítima, que pode ser confuso. Eu diria que é, do meu ponto de vista, ilógico e é atípico, objetivamente atípico, porque, na verdade, o que teria lógica era que a Autoridade Marítima Nacional fosse, efetivamente, a Direção-Geral da Autoridade Marítima.
Porque é assim que acontece em outras áreas governativas. A Autoridade Nacional em matéria de saúde é a Direção-Geral de Saúde. Em matéria de proteção civil, de emergência e proteção civil, existe uma autoridade nacional cujo presidente é nomeado pelo Primeiro-Ministro pela proposta do Ministro da Administração Interna. E, portanto não é lógico que seja um comandante, um chefe de ramo, no caso particular da Armada, a ser a Autoridade Marítima Nacional, havendo uma Direção-Geral da Autoridade Marítima. Portanto, toda a lógica seria que o Diretor-Geral fosse a Autoridade Marítima Nacional. E depois é mais ilógico ainda porque existe então uma força de segurança que é a Polícia Marítima no âmbito da Direção-Geral da Autoridade Marítima, que depois é uma força de segurança que, como se reconhece, tem uma dimensão extremamente exígua quando comparado com as outras forças de segurança e quando comparado também com a dimensão das funções de que é incumbida. E, portanto, de facto, isto é muito ilógico. É ilógico que a Autoridade Marítima Nacional legalmente deva ter um orçamento próprio, mas na prática não tenha, que aliás é uma disposição legal que continua por incumprir e creio que não será, apesar de haver um orçamento retificativo, creio que não é por aí que ela vai ser cumprida. Teremos que esperar que o seja num futuro mais remoto. E a questão, de facto, aqui do enquadramento institucional da Polícia Marítima também não faz sentido que seja um quadro de efetivos tão exíguo e que se diga que, bom, mas não precisa porque tem a Marinha, não é? E a Marinha, enfim, acorre às necessidades, enfim, que sejam aquilo que for necessário. Mas isto não tem lógica. Isto seria a mesma coisa que dizer que a GNR, que também tem um estatuto militar, que a GNR, embora não depende do chefe de Estado do Exército, quer dizer, seria a mesma coisa que dizer, bem, a GNR pode ter 500 efetivos porque depois está cá o Exército. Ora, bem, não é assim, não é assim. E, portanto, admitindo, obviamente, que a Polícia Marítima não precisaria de um número de efetivos semelhante ao da GNR, mas verifica-se, obviamente, que o número de efetivos da Polícia Marítima, quando comparado com as funções de que esta força de segurança é incumbida, é manifestamente exíguo. E tanto assim é que agora, confrontados com a situação da próxima época balnear, é preciso recorrer a inventar, eu diria, à portuguesa, soluções que não existem e, portanto, vamos então encontrar uma solução que é, bom, vão os fuzileiros, vão militares da Marinha auxiliar já foi dito que não é no policiamento, e ainda bem que isso é dito, porque de facto não é função dos fuzileiros, dos militares da Marinha, terem funções de segurança pública, mas coloca-se todo um problema de saber, desde logo, como é que atuam, presume-se que sejam uniformizados, não estamos a imaginar que os militares da Marinha devam auxiliar na época balnear descaracterizados, não é? Não faria sentido, mas coloca-se depois aqui um problema relativamente ao seu enquadramento, ou seja, perante qualquer incidente que apareça, como é que as coisas vão funcionar. E aí, enfim, foi dito, recorrerão à PSP, que quer-nos parecer que será de facto a solução adequada, mas isso não seria necessário se efetivamente a Polícia Marítima estivesse dotada com os meios humanos necessários para ocorrer uma situação como aquela que vamos agora atravessar nesta época balnear. Eu pergunto, esta necessidade, vou terminar, Sr. Presidente, esta necessidade de envolver militares da Marinha nesta época balnear, isto é, a solicitação partiu de quem? Ou seja, foi uma decisão tomada a nível governamental, a nível do Estado-Maior da Armada, ou foi de facto a Direção-Geral da Autoridade Marítima que enfim, confrontou o país e enfim, o Governo com esta necessidade e solicitou de facto este apoio, de onde é que isto partiu, efetivamente? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante Sousa Pereira, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado,
Muito obrigado pelas questões. Eu já gostava pela última questão, porque já tinha dito aqui, que é este reforço extra, e portanto nós estamos a falar de um processo não é, digamos, a primeira vez que acontece, não é porque esta época balneária é típica que nós estamos a pedir, digamos, um reforço à Marinha. Portanto, isto é um programa, são programas de reforço que existem há 10 anos, para apoio a uma época balnear normal. O que foi feito este ano foi um reforço dos meios que a Marinha coloca nas capitanias, no âmbito daquilo que eu também já disse, que é a vigilância, o aconselhamento e a assistência balnear. Portanto, e esse pedido partiu de mim. Portanto, perante aquilo que era a situação, eu considerei que era, digamos, fundamental que neste tipo de tarefas, que são as tarefas que eu antecipo como as mais necessárias, que era uma tarefa adequada para serem desempenhadas pelas pessoas e pelos militares que também nos outros anos desempenham essas tarefas. Portanto, foi um pedido meu. Eu gostava de dizer aqui que nós, quando discutimos estes assuntos da polícia nas praias, etc., eu fico às vezes, e eu peço desculpa aos seus deputados, fico um bocado às vezes surpreendido, porque parece que nós estamos aqui com uma situação de as praias vão ser este ano um local de grande conturbância, que toda a gente vai ver um incumprimento geral, que todos os fascínoras vão para a praia. E não é esse o exemplo que eu digo que nós teremos. E, portanto, teremos situações, obviamente, em que haverá situações mais complicadas que teremos que resolver, e aí teremos a Polícia Marítima, porque, como eu tenho as outras pessoas para fazer estas tarefas de aconselhamento, eu vou ter a Polícia Marítima liberta para fazer aquilo que deve fazer uma polícia. E, portanto, é esta conjugação de competências e de tarefas diferentes que nós temos que realizar na praia que me permitem gerir um dispositivo com pessoas com competências diferentes. E, portanto, é esta a lógica. Portanto, nós não vamos dizer que nas praias só a polícia é que pode fazer estas tarefas. Não. Para aconselhar uma pessoa a afastar-se digamos, como eu disse, naquela vertente da salvaguarda, tem a ver com a promoção de boas práticas para evitar que as pessoas se coloquem em perigo. Eu não preciso ter um polícia a fazer isso. Posso ter um militar que está familiarizado com os perigos do mar, com os perigos da praia, e, portanto, podem perfeitamente desempenhar essa função. E, portanto, é nesta lógica, Sr. Deputado, que esta questão é feita. Relativamente à Polícia Marítima e aos efetivos, de facto, também como se sabe, nós hoje funcionamos não com um quadro de efetivos, mas com um mapa de pessoal. Tem uma diferença que é importante, que o mapa pessoal, o quadro no fundo é estático em termos daquilo que são os lugares, e o mapa pessoal vai identificando efetivamente postos de trabalho e necessidades. E no que tem sido o trabalho que nós temos tido com a tutela, o quadro pessoal que hoje nós temos como referência, que é um decreto-lei de 1995, como sei que saberá certamente, previa 513 profissionais da Polícia Marítima, e nós neste momento temos um mapa aprovado de 649. Dir-me-á, bom, mas tem 649? Não, de facto não tenho, mas é com base nessa edificação que eu faço as minhas propostas de recrutamento, e é assente no reconhecimento dessa necessidade de que são precisos mais polícias, que nós estamos a trabalhar, normalmente sempre com a tutela, e que a tutela vai correspondendo a esses pedidos de recrutamento. E daí que, como também já foi aqui referido, que a partir de 2018 houve aqui uma inversão, porque toda a gente sabe também que, digamos que durante houve ali uns anos em que não foi só a Polícia Marítima que foi afetada, toda a administração pública foi afetada em termos de recrutamento, nós tivemos sem recrutar durante muitos anos, e agora estamos a recuperar esse quadro. E, portanto, o nosso quadro e este mapa de pessoal, no fundo, peço desculpa, o mapa de pessoal, de facto, reconhece essa necessidade de termos mais gente, porque o próprio ambiente mudou, não é? Temos muito mais atividades nas praias, muito mais atividades de natureza marítima e portuária, e, portanto, precisamos de mais gente, e isso está reconhecido e estamos a avançar nesse sentido. Relativamente à questão que me pôs da Autoridade Marítima e do GAM, etc. Bom, nós podemos fazer benchmarking para fora, como o Sr. Deputado também referiu, e ver diversos modelos, e há muitos modelos diferentes. Relativamente aqui à questão estrutural, a forma como nós entendemos este processo é que nós não temos menos pessoal da Polícia Marítima porque há a Marinha a apoiar-nos. Portanto, o que eu digo é que a Polícia Marítima está fundamentalmente sentada na área operacional, porque temos um apoio de retaguarda em termos de processos administrativos que são feitos não só na Direção-Geral da Autoridade Marítima, mas também com meios da Marinha. E, portanto, isso é indiscutível. E, portanto, se a organização
precisasse de mais gente, não é? Se precisasse de fazer isto, teria que ter mais gente, fosse na Autoridade Marítima, fosse na Direção-Geral da Autoridade Marítima, fosse na Polícia Marítima, porque isso é indiscutível. A Polícia Marítima não faz parte da Direção-Geral da Autoridade Marítima, integra a estrutura da Autoridade Marítima Nacional. A Autoridade Marítima Nacional, como eu disse, tem duas dimensões. Uma dimensão de natureza técnico-administrativa e uma dimensão policial. A Autoridade Marítima Nacional, como entidade, digamos, superior desta estrutura, não tem competências executivas, tem apenas competências de coordenação. Porquê? Porque se existe a Marinha com toda esta área de suporte e de capacitação, nós temos que ter alguém que seja capaz de coordenar as atividades. Então, como eu disse, eu dei o exemplo da oficina. Portanto, aqui eu passo mais uma vez a metáfora. O que a Autoridade Marítima Nacional faz é, de facto, gerir a oficina de maneira que quando eu lá vou pôr o meu carro, não esteja lá um carro da Marinha que impeça que o meu seja aprontado em tempo. Portanto, no fundo, passando a metáfora, é um bocadinho isto que faz. Agora, quem decide, mais uma vez, como é que os recursos são empregues, onde, como e quando, é, no caso da Polícia Marítima, o Comandante-Geral, e no caso do Diretor-Geral, o Diretor-Geral da Autoridade. Muito obrigado, Sr. Almirante. Foi clara a sua resposta. Senhores deputados, nós chegámos ao fim da primeira ronda. Eu tenho inscritos para a segunda ronda as senhoras deputadas Joaquina Matos e Lara Martinho, do Partido Socialista, e os senhores deputados Paulo Muniz e Rui Cristina, e a senhora deputada Olga Silvestre, do PSD. Não sei se mais alguns dos senhores deputados. O senhor deputado António Filipe e o senhor deputado João Vasconcelos. António Filipe, do PCP, e o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Mais alguns dos seus deputados desejam inscrever-se? Tem então a palavra a Sra. Deputada Joaquina Matos, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Tem 2 minutos. Não se preocupe, porque eu aos 2 minutos corto, portanto... Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional, Comandante da Polícia Marítima, o Sr. Vice-Almirante Luís Sousa Pereira. Eu venho falar do Algarve. O Algarve é, como todos nós sabemos, a região turística que milhares de cidadãos procuram para as suas férias, sobretudo durante os meses de verão, desfrutando de excelentes praias e de zonas balneares seguras e de qualidade ambiental ao longo da sua extensa costa. Mas a crise na área do turismo que a todos atinge faz sentir fortemente na região, que registra as mais preocupantes consequências de pandemia, com o elevado número de desempregados e trabalhadores em layoff, o fecho dos hotéis, de restaurantes e similares e a quebra de todas as atividades ligadas ao turismo estão a condicionar fortemente a atividade económica no Algarve. A abertura da época balnear no próximo dia 6 de junho é um momento simbólico e de expectativa como arranque da tão desejada recuperação da atividade turística, neste tempo tão excepcional que estamos a viver. Com o aproximar dessa data, autarquias, concessionários e elementos da Autoridade Marítima, em articulação com a Agência Portuguesa de Ambiente, colaboram na realização dos planos de praia para dar cumprimento às decisões, às medidas apresentadas pelo Governo, que assentam na procura do equilíbrio da conjugação dos esforços no controle da pandemia para a segurança sanitária dos utentes, dos banhistas, com uma normal fruição da praia em segurança como espaço de lazer. As novidades como os distanciamentos, a sinalética de cores à entrada da praia ou o uso da aplicação informática era uma realidade até há poucos dias, só de ficção, tanto da literatura. O Sr. Ministro do Ambiente referiu há dias que ninguém disse que ia ser simples. Todos nós sabemos que não vai ser simples, que pode ser difícil, mas tem que ser feito e vai ser feito com determinação. Com determinação, portanto, neste contexto, requer-se, pois, por parte das autoridades, uma redobrada atenção no âmbito das operações de segurança, nas praias marítimas, nos espaços já passaram 2 minutos, se calhar é melhor colocar balneares. Já a sua questão, se faz favor. E tenho para si, portanto, Sr. Comandante, 3 questões. Como está a Autoridade Marítima Nacional a coordenar a operação de segurança nas praias do Algarve e que papel desempenham ou poderão desempenhar as autarquias da região? A segunda questão, que riscos antevê a Autoridade Marítima e que respostas poderá dar no caso disso se acontecer? E qual a dimensão do dispositivo da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia Marítima para este verão na região do Algarve? Muito obrigado, Sr. Registra-se um reforço, portanto, em comparação com os anos anteriores. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficaram muito claras as suas questões. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Ao Sr. Deputado Palmeiras, eu queria dizer, foi a primeira intervenção da Sra. Deputada aqui nesta comissão, portanto... Significa isso que tem uma tolerância acrescida. Exato. Mas não é a sua primeira, Sr. Deputado. Muito bem. Muito obrigada. Eu, para a próxima vez, depois, portanto, terei mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram 38 segundos, Sr. Deputado. Palmeiras, faz favor. Obrigada pela atenção. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Almirante, tenho gosto em colocar-lhe aqui algumas questões e começaria por relevar que na sua intervenção falou de um aspecto que me parece crucial, que é o aproveitamento das sinergias de investimentos e de custos que já são da Marinha e, portanto, num racional que faz todo o sentido no país e numa lógica de boa utilização de fundos públicos. Aliás, particularmente importante hoje quando soubemos que existem drones que foram adquiridos um valor superior a 6 milhões de euros e que aparentemente nunca chegaram a ser utilizados para o fim a que se destinam. A minha pergunta é simples. A Autoridade Marítima utiliza um sistema de radiocomunicações privativo em muitos portos que é detida pela Autoridade Marítima e que não é o Ciresp, que não se integra no sistema Ciresp. Isto parece-me um custo desnecessário, uma vez que o sistema Ciresp é uma rede nacional de defesa e segurança, para além do aspecto central da interoperabilidade, agora ainda mais evidenciada quando a Autoridade Marítima interage no terreno, no teatro de operações, com a PSP e, nomeadamente, com outras forças que são elas utilizadoras de uma rede rádio e numa lógica operacional a interoperabilidade é fundamental. Na mesma linha, sabemos do projeto Costa Segura, em que a utilização de um conjunto de mecanismos de vigilância e controlo, projeto independente da autoridade, da iniciativa da Autoridade Marítima Nacional, quando nós temos um sistema que é o Sistema de Vigilância Integrado de Costa, o CIVIC, que é um sistema nacional para o mesmo efeito. A pergunta que lhe faço é: partilham as informações entre o CIVIC e a Costa Segura? Porque se o país investiu 30 milhões no CIVIC, se continua a fazer pequenos projetozinhos, sendo de mérito, é óbvio, mas que não têm uma visão de todo. Finalmente, que me quantifique o custo que a autoridade tem com o sistema privativo de comunicações em matéria de operação, manutenção e licenciamento radioelétrico para a sua utilização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora vou cumprir rigorosamente o tempo, agradecendo ao Sr. Almirante as respostas que deu na primeira ronda. De qualquer modo, Sr. Deputado, peço desculpa. Baixe um bocadinho o microfone porque nós não estamos a conseguir ouvi-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. De qualquer modo, gostaria ainda de colocar aqui algumas questões, porque também não fica devidamente esclarecido. Ainda relativamente às missões dos militares que vão desempenhar o apoio à Polícia Marítima, disse o Governo que o apoio das Forças Armadas seria, por um lado, de natureza preventiva e de proximidade, e, por outro, o reforço das tripulações das estações de salva-vidas. Por sua vez, o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, na recente audição aqui na Comissão, referiu que os militares não iriam exercer a força coerciva sobre os cidadãos, e o Sr. Almirante também já o frisou, mas apoiar a vigilância do distanciamento social e assistência a banhistas. No entanto, há poucos dias atrás, veio o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, e passo a citar, que disse que sempre que forem desrespeitadas as normas instituídas, o dispositivo irá atuar, mas sempre numa postura construtiva. Portanto, há aqui algo talvez um pouco confuso. Por isso gostaria que o Sr. Almirante respondesse a estas questões. A que dispositivo se referiu o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional? Se foi à Polícia Marítima ou engloba o Instituto de Socorros a Náufragos, as estações salva-vidas, os militarizados da Marinha e os militares? De que modo vai atuar esse dispositivo e que significado se deve atribuir à mencionada postura construtiva? Vamos ter militares a interpelar os banhistas na praia para, por exemplo, lhes ordenar que se afastem uns dos outros ou a perguntar se são familiares entre si? E como se apresentarão estes militares? Uniformizados e armados com um bastão branco, como até há pouco tempo era habitual ver, ou estarão descaracterizados com outros uniformes, designadamente nadadores, salvadores ou da Autoridade Marítima? E se for este caso, com que fundamento legal? Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Almirante, eu quero aproveitar a sua presença aqui para colocar duas questões.
Uma delas tem que ver com a questão que o Sr. Deputado Paulo Muniz há pouco referiu, que é o sistema Costa Segura. Qual é o balanço que se faz disso, tendo em conta o investimento que foi feito? E faço esta pergunta porque aqui há uns tempos atrás foi reportado na comunicação social que tinha chegado à costa do Algarve uma embarcação com imigrantes que tinham sido vistos por pescadores. E, portanto, nós perguntamos, então, se temos um sistema Costa Segura, têm que ser os pescadores a denunciar. Pode ser uma exceção, mas gostaria de saber qual é o ponto, o balanço que se faz acerca do funcionamento e se há alguns elementos, designadamente numéricos, que nos possam ser dados acerca disso. A outra questão, aproveitando o outro minuto, tem que ver com o seguinte: há vários anos atrás chegou a haver algum acompanhamento dessa questão aqui nesta Comissão, mas já há muito tempo não se fala disso, que tem que ver com aquele pessoal que não integra a Polícia Marítima, mas que são os chamados militarizados da Marinha, que são os faroleiros, o pessoal de troço de mar. Alguns anos atrás foi dada alguma atenção à necessidade de haver alguma integração profissional destas pessoas, porque era um grupo profissional que estava relativamente pendurado. E eu gostaria de saber qual é atualmente a situação deste pessoal. Onde é que estão integrados, qual é a perspectiva que existe, já há muito tempo não se fala disso e gostaria de saber qual é o ponto em que estamos relativamente a essas pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada, se calhar íamos intercalar, dava a primeira palavra ao Sr. Deputado Rui Cristino, porque depois está a Sra. Deputada Olga Silvestre, intercalávamos. Sra. Deputada não se importa? Então, se faz favor, Sr. Deputado Rui Cristina, se faz favor. Caros deputados, Sr. Vice-Almirante, em vigor o estado de calamidade. Não me estão a ouvir? Está ainda em vigor o estado de calamidade no sentido do desconfinamento e o relançamento das atividades económicas serem feitas gradualmente. Até aqui o Algarve obteve excelentes resultados quanto ao cumprimento das regras de segurança. Aliás, os portugueses têm demonstrado um grande civismo, mas este fim de semana já houve muita gente nas praias, como aqui já foi referido. Mas no Algarve, relançar a economia passa inevitavelmente pelas atividades turísticas e haverá também, inevitavelmente, maior afluência de turistas nacionais e estrangeiros, para quem a frequência das praias da região é um dos pontos de atração. Importa então aqui acautelar a utilização da praia em segurança. Em muitos municípios vão ser colocadas equipas de assistentes nos areais para sensibilizarem os banhistas para a necessidade do distanciamento social e existe uma grande atenção aos acessos que terão de ser diferentes para quem entra e quem sai das praias. Onde não for possível, haverá separadores. É pedido a todos que usem máscara de proteção, quer na chegada até à toalha, quer no regresso a casa. Senhor Vice-Almirante, o que lhe vou perguntar já foi abordado por alguns colegas deputados, mas trata-se do Algarve, a região mais turística de Portugal, e o que lhe questiono é: quem irá dar formação a estes assistentes? Quais os procedimentos a adotar? Como está a ser feita a coordenação entre a Autoridade Marítima, nomeadamente com a Polícia Marítima e os assistentes municipais? Qual será o dispositivo previsto pela Autoridade Marítima Nacional para o Algarve, tendo em conta a situação excepcional em que vivemos, e que meios serão envolvidos? E, por fim, como será feita a vigilância e assegurada a segurança nas praias não concessionadas, seja em termos de cumprimento das regras de distanciamento social, seja de vigilância por nadadores salvadores, já que estas praias terão certamente uma grande procura. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante Luís de Sousa Pereira. É um gosto estar aqui pessoalmente e poder fazer esta intervenção. E antes de entrar nas questões de fundo e mais nobres que me fizeram pedir a palavra, eu não posso deixar de apreciar também politicamente e de forma bastante surpreendente a intervenção que o Bloco de Esquerda aqui fez hoje.
Reproduzindo criticamente o discurso oficial da Associação Socioprofissional, o Bloco de Esquerda não contribui para um bom debate, na nossa opinião. Aliás, o Bloco de Esquerda dá voz e defende, note-se o grande contrassenso, uma versão ultra-securitária das praias, a imagem da necessidade de uma praia cheia de polícias, coisa que, no nosso entender, não é necessária e deve existir apenas na dimensão adequada para a segurança e vivência normal dos cidadãos. Mas indo às questões específicas que eu gostaria de colocar ao Sr. Vice-Almirante e que se prendem com os Açores, nós sabemos que é um desafio acrescido para a Autoridade Marítima Nacional e para a Polícia Marítima neste verão e nesta época balnear, que não será sem dúvida igual aos que vivemos até hoje. No caso dos Açores, apesar de uma extensão consecutiva de território inferior a Portugal continental, ela é igualmente dispersa e extensa. A realidade geográfica do arquipélago, constituído por 9 ilhas, com 6 comandos locais da Polícia Marítima, 6 capitanias para 9 ilhas e mais de 2.300 km² de território, portanto é sem dúvida uma região muito desafiante. E eu gostaria de colocar 2 questões ao Sr. Vice-Almirante. Como está a Autoridade Marítima Nacional a coordenar esta operação de segurança balnear, no caso específico dos Açores? E, em segundo lugar, qual a dimensão do dispositivo da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima na região para este verão? Acima de tudo, se este dispositivo da Polícia Marítima nos Açores será reforçado durante a época balnear que se inicia na próxima semana. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada Olga Silvestre, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Almirante, Senhoras e Senhores Deputados. Avizinham-se épocas de elevada responsabilidade para a Autoridade Marítima, pois irão coabitar 3 missões vitais para a nossa segurança: as medidas de prevenção do Covid-19, a abertura da instância balnear e a época de risco de incêndios. O Distrito de Leiria possui uma costa com uma extensão superior a 100 km, o que normalmente já exige uma grande atenção da Autoridade Marítima, mas que agora se acentua. O início da época dos riscos de incêndio é para Leiria uma grande preocupação, pois reaviva-se a memória da tragédia dos incêndios de 2017, que fustigaram grande parte do distrito, ceifaram vidas, assim como devastaram o nosso ícone, o secular Pinhal do Rei. Pelo que nos surgem receios e preocupações, daí que se imponham as seguintes questões. Quanto aos nadadores salvadores, o seu pagamento normalmente é suportado pelos concessionários, o que agora se torna difícil. Sabemos que as autarquias estão na linha da frente a suportar as despesas com a vigilância nas praias. Pergunta-se, está assegurada a sua contratação e o respectivo pagamento? Quantos estão aptos e quantos estão disponíveis para o Distrito de Leiria? Nas praias não concessionadas e nas praias pluviais, está prevista intervenção da Autoridade Marítima e assegurada a fiscalização pelo respeito das regras de distanciamento previstas pela Direção-Geral de Saúde? Prevê-se um aumento do número de fuzileiros na vigilância das praias. Pergunta-se, esse aumento não compromete a vigilância e a intervenção dos fuzileiros nas operações de rescaldo dos incêndios, se vierem a existir? Qual o número de fuzileiros previstos para o Distrito de Leiria? Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho também a inscrição da Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui o Sr. Vice-Almirante, agradecer o seu trabalho e dizer que para o Partido Social Democrata não existe qualquer problema relativamente ao enquadramento da Autoridade Marítima Nacional, da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima. Apenas para lhe fazer aqui uma pergunta, eu estive à espera para não estar a sobrepor perguntas, porque acho que isso não abona o trabalho desta Comissão, mas efetivamente houve uma notícia, nós hoje vamos ouvir aqui a Federação dos Nadadores Salvadores, e eu queria que me confirmasse se é que está em condições de o fazer. Houve uma notícia de que apenas 1/10 dos nadadores salvadores tinham tido formação neste ano de 2020. Quais são os seus dados? Consegue confirmar esta informação ou não? E saber até que ponto é que esta falta de formação pode comprometer, digamos assim, o trabalho desempenhado pelos nadadores salvadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Almirante, nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervenções.
O Sr. Deputado o Sr. Almirante tem 16 minutos para a resposta. Na última resposta eu costumo ser um bocadinho mais tolerante e há uma questão que ficou por responder, mas que pode juntar aqui à questão da Sra. Deputada Lara Martim, à questão do Sr. Deputado Rui Cristina e da Sra. Deputada Joaquina Matos, que tem a ver com os dispositivos. Portanto, a pergunta do Sr. Deputado Sérgio Marques sobre o dispositivo da Madeira ficou por responder da primeira ronda e como tem aqui respostas sobre os dispositivos para o Algarve, perguntas sobre os dispositivos para o Algarve e para os Açores, pode eventualmente juntá-las e nada ficará por responder. Sr. Almirante, faz favor, tem a palavra. Então, eu começava já agora, se me permitem, por falar do dispositivo, porque respondo logo aqui a uma série de questões. Relativamente ao Departamento Marítimo, ninguém perguntou, mas eu já agora passo aqui os 5 Departamentos Marítimos. Departamento Marítimo do Norte e Comando Regional da Polícia Marítima do Norte, que inclui depois todos os comandos locais. Nós vamos ter, em termos do dispositivo da Autoridade Marítima, eu aqui gostava de referir, quando eu falo de dispositivo, falo do dispositivo global, que envolve a parte do salvamento das tripulações das estações salva-vidas, os militares que vão estar em apoio das capitanias e também a Polícia Marítima. Portanto, isto é um dispositivo multidimensional e também com diversas competências, como eu também já procurei aqui fazer passar essa ideia. Portanto, no Norte nós vamos ter, dentro desta lógica que eu também já expliquei, de número de polícias marítimos nos comandos regionais, nos comandos locais, portanto, sem contar com o grupo de ação de Estado, o grupo de mergulho forense, etc., que poderão reforçar caso necessidade. Nós vamos ter, no Norte, 120 polícias, existem 42 tripulantes de estações salva-vidas e vamos ter 51 militares, num total de 213 pessoas. Relativamente a meios que estão disponíveis e que podem ser usados nos dispositivos, não quer dizer que estejam em permanência, mas que são meios que nós gerimos em termos de dispositivo. Nós no Norte temos 50 meios terrestres, entre viaturas de todo o terreno, viaturas administrativas, e temos 80 meios náuticos, motas de água, botes semirrígidas e embarcações de maior porte. No centro, aqui na zona de Lisboa, seguindo a mesma lógica, 158 polícias marítimos, 33 tripulantes de estações salva-vidas, 47 militares em reforço, num total de 238 pessoas, e em termos de meios temos 42 meios terrestres, 46 meios náuticos. Relativamente ao Sul, nós temos 83 polícias marítimos, 28 tripulantes de estações salva-vidas, 53 militares, num total de 164 pessoas no dispositivo, e em termos de meios temos 32 viaturas terrestres de vários tipos e 40 meios náuticos. O dispositivo dos Açores, temos 63 polícias marítimos, 13 tripulantes de estações salva-vidas, 9 militares, no total de 85 pessoas, elementos, e em termos de meios nós temos 18 meios terrestres e 32 meios náuticos. Na Madeira temos 28 polícias marítimos, 6 tripulantes de estações salva-vidas, também 9 militares, num total de 43 elementos. E em termos de meios, nós temos 7 meios terrestres e 11 meios náuticos. Portanto, isto é o dispositivo global. Portanto, o dispositivo global, em termos de números, são aqueles que eu também já tive a oportunidade de dizer, e, portanto, 452 polícias marítimos, 122 tripulantes de estações salva-vidas, 169 militares, no total de 743 elementos da Autoridade Marítima que vão estar, digamos, disponíveis, com várias funções, obviamente, mas que são aqueles que temos disponíveis na linha da frente para responder, para integrar este dispositivo, obviamente, como eu também já disse, com várias funções. Indo agora aqui às questões que me foram colocadas, portanto, eu atrever-me a dizer que, embora a Autoridade Marítima tenha a responsabilidade primária sobre esta questão da segurança das praias, este ano atípico
com a necessidade de articular uma série de entidades, pressupõe exatamente isso, que nós tenhamos um conjunto de medidas que começam logo na disponibilidade de informação ao cidadão quando sai de casa para escolher a sua praia, para ver se a sua praia de eleição está ou não muito ocupada e, portanto, vamos ter várias entidades a trabalhar com isto. E é nesse sentido que os capitães de portos têm, desde o princípio, se reunido com as autarquias, com com forças de segurança, com a proteção civil que está no terreno, a fim de ver qual é a melhor forma de articular todos os meios que estão no terreno e não só atribuir o homem certo, com a competência certa, à tarefa certa, mas também, como eu disse, de ter a pessoa certa no local certo quando é preciso atuar. E, portanto, é nesta lógica conceptual que nós estamos a construir não só o nosso dispositivo, mas aquilo que são o dispositivo integrado com elementos das outras entidades que têm responsabilidades. Respectivamente a questão do Sr. Deputado Paulo Muniz, a questão dos drones e a questão das comunicações da Autoridade Marítima Costa Segura. Ora bem, e do CIVIC. Já foi aqui dito, e julgo que bem explicado na altura que eu ouvi, portanto, o Costa Segura é um sistema, para já não é um sistema integrado. Portanto, nós falamos de sistema, mas são estações locais. E a edificação deste sistema teve a ver com um acidente que houve na Figueira da Foz, como sabem, em que o capitão do Porto não tinha nem olhos, olhos, como estamos a dizer, olhos em termos de câmara, para saber o que estava a passar na altura, de forma remota, naquela situação, nem tinha uma capacidade de coordenar à distância o que estava a passar. Portanto, tudo o que acontecia em termos de coordenação obrigava à deslocação das pessoas para os locais. E o Costa Segura é um sistema com um radar, com uma câmara, como sabem, com comunicações, que permite, de forma remota, de um centro de... Não, eu passo a explicar que o CIVIC, isto tem procedimentos diferentes. O Costa Segura tem só a ver com segurança da navegação. O CIVIC tem a ver com vigilância costeira. A Autoridade Marítima não tem competências na vigilância costeira. A Autoridade Marítima não tem competências na vigilância costeira, nem está a nossa atividade vocacionada para a vigilância costeira, a não ser em cooperação com outra entidade. Portanto, o que nós fazemos, em termos daquilo que é a nossa função, portanto, o capitão do Porto o que precisa é de um sistema dedicado à sua área. É isso que ele precisa. Pronto. De apoio à decisão, exatamente. E, portanto, foi nessa lógica que este sistema foi edificado e, portanto, todos os sistemas, isto é uma ferramenta própria do capitão do Porto, mas eu estou só a tentar explicar ao Sr. Deputado aquilo que me questionou, portanto, não estou aqui a fazer juízos de valor como poderá imaginar. E, portanto, é nesta lógica que o Costa Segura funciona. O Costa Segura tem um alcance relativamente pequeno e, portanto, está muito focalizado para uma área restrita e não para uma área abrangente. Portanto, eu não consigo, de facto, Costa Segura ter essa informação. Em termos de troca de informação, obviamente, quando nós precisamos de informação e temos feito cooperação com a GNR e com a Polícia Judiciária, nós temos a informação mais alargada, portanto, porque a visão do Costa Segura não permite isso. E o CIVIC também poderá não estar, digamos, vocacionado para esta atividade local. Mas, pronto, é só, digamos, aqui a questão que eu queria fazer. Relativamente ao Sr. Deputado João Vasconcelos, fundamento das missões militares, eu já respondi, portanto, tem a ver com esta divisão de tarefas e a questão do desrespeito pelas normas e do dispositivo robusto, etc. Este fim de semana só tínhamos, como sabe, o pessoal da Autoridade Marítima, portanto, que está em permanência na Autoridade Marítima, os tribunais de Associação Salva-Vidas e a Polícia Marítima. E eu gostava de referir, não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, há 2 fins de semana, quando ainda estávamos quando ainda não era permitido a utilização das praias para usos balneares, para as pessoas estarem a falar na praia, com certeza terão visto que o pessoal das estações Salva-Vidas, eles, tanto que não são autoridade policial, foram pelo mar a diversos tipos de praias onde estavam pessoas e disseram às pessoas que as pessoas não podiam estar lá. E as pessoas acataram. Portanto, não era a polícia que ali estava. Claro que se houver um desacatamento, eles não podem atuar, não são autoridade policial, chamam a polícia. Agora, isto nada obsta a que nós possamos maximizar e otimizar aquelas competências que temos e pôr as pessoas a fazer a tarefa para a qual elas estão digamos, habilitadas. E, portanto, é neste contexto que o dispositivo funciona de forma articulada. Se houver um desrespeito pelas normas, há várias formas de fazer isto. Para já, não sei se muitas das pessoas até em Portugal têm conhecimento, há uma coisa que se chama o edital de praia, cujo desrespeito que regula a utilização da praia é uma ferramenta administrativa do capitão do Porto e cujo desrespeito constitui uma contraordenação.
E, portanto, o desrespeito a uma norma de uma autoridade que está na praia, relativamente àquilo que está no local de praia, constitui uma contornação. Nós não queremos, obviamente, estar aqui a penalizar ninguém por andar a jogar às raquetes ou uma coisa qualquer. E, portanto, temos assumido uma posição muito didática e de aconselhamento das pessoas. É isso que continuamos a querer fazer. Portanto, é isso que tem funcionado, julgo eu, durante todo este tempo que nós temos passado, então, tem sido tempos difíceis para todos, mas é essa a postura que as autoridades têm assumido e é essa a postura que nós queremos continuar a fazer. E os portugueses podem continuar a contar connosco para os ajudarmos. E eu reitero, caso haja algum problema, contactem e vão junto das pessoas que estão na praia, que é para isso que elas lá estão. A polícia atuará nas situações em que tivermos que exercer a autoridade policial. O Sr. Deputado António Filipe falou mais uma vez do Costa Segura, portanto eu já tentei aqui explicar a lógica do Costa Segura. Relativamente à questão dos imigrantes, como eu disse, portanto, isto é uma questão de vigilância costeira, não é para isso que a Autoridade Marítima tem o sistema Costa Segura, ele tem digamos, um alcance limitado e, portanto, o facto deles terem aparecido, também vinham numa embarcação muito pequena, eu já estive no mar muitos anos, a bordo de navios com radares muito sofisticados e devo dizer ao Sr. Deputado que é muito difícil às vezes detectar uma embarcação daquele tamanho no mar, mesmo com o mar, digamos, sem mais nada à volta. E, portanto, eu admito que isto não é simples. Podemos ter uns sistemas de radares muito sofisticados, mas a detecção às vezes destas pequenas embarcações não é simples. E eu julgo que o Civic tem grande capacidade, mas temos que admitir isso e eu percebo perfeitamente daquilo que é a minha experiência profissional. A questão peço desculpa. A questão da articulação das câmaras com os assistentes notariais. Isto foi uma questão que foi posta numa reunião que houve com a AMAL, com o Presidente da AMAL, com o Dr. Pina, em que ele surgiu com esta ideia e esta ideia foi logo imediatamente articulada com a Autoridade Marítima. Como é que estas pessoas seriam integradas no dispositivo, que tipo de funções é que iriam ter e, portanto, relativamente à formação, esta formação é da responsabilidade das autarquias dentro daquilo que são as necessidades que estão identificadas em termos do aconselhamento das pessoas. Agora, tudo isto foi articulado, de facto, e foi discutido com a presença da Autoridade Marítima, designadamente com a presença do chefe do Departamento Marítimo do Sul, que participa nas reuniões em que está também a AMAL, e eu devo dizer que temos muito boas relações no Sul com todos os presidentes de Câmara e a cooperação não podia ser melhor e, portanto, espero que venha a correr bem. Relativamente às praias não vigiadas, eu também já falei, portanto, temos o dispositivo motorizado e temos a possibilidade de deslocar pessoas do dispositivo apiado, caso seja necessário, caso consideremos que, digamos, o número de pessoas na praia assim o aconselha para não se porem exatamente, porque a função é evitar que as pessoas se coloquem em perigo e aqui estamos mais uma vez uma função de vigilância e de aconselhamento. Relativamente à Sra. Deputada Olga Silvestre e à questão dos nadadores salvadores. A questão dos nadadores salvadores, da nossa parte, é unicamente uma questão de certificação. E, portanto, o que nós tentamos fazer é, e eu tive a oportunidade de dizer, nós temos este ano muito mais nadadores salvadores certificados disponíveis, não quero dizer disponíveis, muito mais nadadores salvadores certificados do que aquele que temos tido em outros anos. E o que acontece é que a questão que está aqui, que isto é um mercado a funcionar. E, portanto, eles estarão ou não disponíveis de acordo com aquilo que são as condições de mercado e considerem ou não apelativas relativamente a outro tipo de atividades que possam exercer, porque, como todos sabem, esta profissão de nadador salvador tem um aspecto sazonal muito grande e, portanto, caso as pessoas que se desempenham, estão certificadas para exercer o cargo, exercer funções de nadador salvador, tenham uma oferta ou tenham a fazer outra coisa qualquer na sua vida normal, não vão desistir se essa oferta for mais vantajosa para ela. E, portanto, isto é um problema de mercado que aqui temos. A nós cabe-nos garantir que há nadadores salvadores certificados em número suficiente. A questão da formação dos 10% que a Sra. Deputada Ana Miguel Santos me disse. Portanto, a formação não é responsabilidade da Autoridade Marítima, é das escolas de formação. E por força da situação em que nós estamos, houve uma interrupção dos cursos, principalmente dos cursos presenciais. O que nós fizemos foi
dar a possibilidade que a parte não presencial, que a parte teórica pudesse ser feita de forma não presencial para garantir que haja mais formação. Eu não posso dizer que são 10% ou são, porque esses números são das próprias escolas de formação, que nós não temos, obviamente, jurisdição sobre elas. Também depende do número que eles quiseram formar este ano, se foi um número muito grande, e obviamente que isto teve um impacto grande. Agora, da nossa parte, certificámos que as pessoas que estão habilitadas podem estar, pelo menos se estiverem disponíveis, se quiserem pôr-se disponíveis, que poderão exercer a função. Foi isso que nós fizemos. Eu não sei se ficou alguma questão. Sr. Almirante, na verdade ficaram duas questões que eu tenho identificado por responder, mas uma questão do Sr. Deputado Paulo Muniz relativamente à utilização do sistema de comunicações e porque é que estão fora do Ciresp. E o custo de operação e manutenção da utilização de comunicações privativas por parte da autoridade, ao invés de utilizar o sistema Ciresp. E outra questão, muito obrigado, Sr. Deputado, e outra questão do Sr. Deputado António Filipe, relativamente à inserção que hoje tem o pessoal de Trouxe do Mar e os faroleiros, certo, Sr. Deputado? Portanto, para o Sr. Deputado Paulo Muniz, a questão do sistema de comunicações privado, julgo poderá dar aqui a comparação com o Ciresp, não é? Pode haver aqui alguma coisa. Nós temos, obviamente, de ter um sistema de comunicações para aquilo que é o decorrer normal das nossas operações. E o Ciresp é um sistema de comunicação para coordenação transversal. É assim que nós usamos. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós, no âmbito daquilo que são as tarefas que expomos, há um conjunto, e até para lhe dizer isto, portanto, há um conjunto de frequências que nos estão atribuídos para o exercício das nossas funções, e é no âmbito da utilização dessas frequências que nós fazemos. Posso estar a induzir em erro, então, porque eu também não domino bem a questão do sistema Ciresp, posso estar a dizer, a Autoridade Marítima tem disponibilidade num número limitado de equipamentos, portanto, quando eu lembro-me, estou a reportar-me há uns anos, quando estive no Estado-Maior, que me lembro que houve o lançamento do sistema Ciresp, em que foi feita, digamos, a distribuição dos equipamentos. E a Autoridade Marítima, de facto, estava contemplada com um certo número de equipamentos. E que eu agora não posso precisar quantos temos, confesso que não posso precisar, é um assunto que poderei depois esclarecê-lo melhor e não queria estar aqui a induzi-lo em erro, mas de facto qualquer organização para o âmbito daquilo que são o desempenho das suas tarefas específicas tem os seus próprios equipamentos, portanto nós não podemos dizer que um equipamento serve para toda a gente. Eu julgo que é, digamos, um bocadinho forçado estarmos a dizer isso. E, portanto, há sempre determinado tipo de situações em que nós utilizamos sistemas de comunicação ou outros próprios. Eu é o que posso dizer agora, Sr. Deputado, poderemos depois, agora também não tenho tempo para estar aqui a discutir sobre este assunto, mas eu também devo dizer-lhe aqui que caso, não é, no âmbito de uma análise que se faça, se nós considerássemos que um sistema único, mesmo com frequências partilhadas, pudesse ser utilizado, não digo que não pudéssemos ir para aí, mas também isso não é um problema também particular da Autoridade Marítima. Portanto, mas de qualquer maneira, o que lhe dizia dizer eu considero que no âmbito daquilo que é a gestão do meu dispositivo, considero importante ter, digamos, um sistema que não é de agora, como sabe, não é? Que é um sistema que já vem há tempo, sem prejuízo, Sr. Deputado, sem prejuízo disto ser uma situação que se possa avaliar. Portanto, eu não vou agora entrar aqui por nós, porque tudo tem vários... Não é só o problema, repara, o problema financeiro poderá não ser o único problema aqui a ter em conta. Nós ligamos isto muito à questão financeira, mas depois há aqui um conjunto de condicionantes e eu não queria usar a palavra argumentos, estava aqui a falar, mas de necessidades de natureza operacional que pode, digamos, sugerir que as coisas não sejam feitas só assim. Portanto, mas isso é uma análise, nós não podemos basear isto só nos problemas financeiros, que eu julgo que é muito redutor daquilo que são as necessidades operacionais. Portanto, eu só queria deixar aqui isto ponto, sem prejuízo de podermos sempre racionalizar e melhorar. Não tenho este ponto, portanto, mas eu queria responder muito claramente ao Sr. Deputado nesse sentido. Temos que pesar tudo o que está, digamos, o que são os fatores e os critérios que estão, digamos, que estão por detrás de uma determinada solução. É só isso que eu quero dizer. E estarmos a dizer que isto serve para todos, eu não considero que isso seja assim. Mas pronto, não queria deixar de dizer que também não fecha a porta a que se possa melhorar, como é óbvio, não é? Se mal de mim seria isto. Sr. Deputado António Filipe, relativamente à questão dos militarizados,
Bom, este é um problema que este quadro dos militarizados da Marinha, os quadros militarizados da Marinha não são geridos pela Autoridade Marítima, são geridos pela Marinha. Eu sei que está a ser feito um trabalho grande em termos até de endereçar os problemas de natureza estatutária, etc., mas não estou dentro desse problema. Nós, na Autoridade Marítima, é aquele exemplo típico dos recursos que nos são atribuídos e que nós utilizamos e, portanto, não é a minha gestão. O único quadro, há 2 quadros, que a gestão é um da Autoridade Marítima, portanto, do Diretor-Geral da Autoridade Marítima, que é o quadro do pessoal civil das estações, dos tripulantes de estações salva-vidas, e o outro é o quadro, obviamente, da Polícia Marítima, que é gerido, cuja gestão de carreiras é feita pelo Comandante-Geral. Os outros quadros são da responsabilidade da Marinha, portanto eu não lhe posso responder em detalhe o que é que se passa com estes quadros, portanto por isso já não tenho conhecimento, não tenho acompanhado. Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu penso que foi exaustivo nas resposta às questões que foram colocadas, também elas bastante exaustivas. Queria agradecer a clareza das suas respostas, agradecer aos seus deputados a forma como colaboraram, como sempre, no cumprimento das nossas grelhas, também pela qualidade das questões e despedir-nos e até para a reunião da semana que vem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.